chegando no final do ano, o pessoal já entra de férias, né? O pessoal já entra de férias. Hoje a gente está fazendo um teste aqui, a gente está tentando gravar, né? E vamos ver como que sai. Se sair bem, a gente vai depois jogar nossas palestras para o Face, né? Não no YouTube, não vai ligar no Face. Mas hoje, a primeira segunda-feira de dezembro, né? Estamos já despedindo de 2018. E, como sabe, né, as duas primeiras segunda-feiras é com elemento da casa. Eu acho que eu tenho a impressão que eu sou da casa, viu? Parece que me falaram que eu sou da casa. Já há alguns meses, né? Mas, sem brincadeira, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade, pelos dias que vivemos aqui nesse ano, né? Praticamente estamos encerrando, pela assistência que nós temos sempre recebido e com certeza continuaremos a receber. Então nós dizemos, Divino Mestre Jesus, nossas palavras seriam insuficientes para demonstrar a nossa gratidão por aquilo que temos recebido, pela assistência dos teus prepostos e que acreditamos hoje não será diferente, pelo trabalho que estamos realizando nesta casa, de forma um pouco lenta, mas graças à tua proteção, sempre progressiva, sempre fazendo alguma coisa nova. Abençoa nossos propósitos, sê conosco, abrir as nossas mentes para que nós possamos entender a mensagem da noite. Que assim seja. Bom, hoje, dia 3 de dezembro, né, nós vamos buscar uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 25, os itens de 1 a 10, né? Não esse nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal a lei, certo? A gente coloca sempre uma colocação, né, como um slogan de Allan Kardec, logo que ele editou, que está quase no rodapé de toda a revista espírita que ele editou de 1854 a 69, né? De 54, 57 a 69. Ele editou. Sempre ele colocava isso como cabeçalho. Mas o nosso tema de hoje é ajuda-te e o céu te ajudará. Como nós falamos, está no capítulo 25, do item de 1 a 5. Jesus disse, pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e ela vos será aberta, se abrirá por quanto quem pede recebe, quem procura acha, aquele que bate a porta, ela se abrirá. Isso Jesus disse. E ele complementou aí o pensamento. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra se o filho lhe pedir um pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está no céu dê bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Mateus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, de 7 a 11.
essa colocação Jesus faz dando-nos um estímulo de fé, né? Um estímulo de coragem, um estímulo de certeza, porque todos nós pedimos. Isso não é novidade. Todos nós sabemos pedir. Sabemos pedir, talvez não é bem o caso. Somos pedichões. Somos pedidores, né? Estamos sempre de mãos em conchas, pedindo algo para Deus. Mas será que nós sabemos pedir? Pedir a gente sabe. Mas como pedir, a gente nem sempre sabe. Por quê? Nos falta a confiança. E Jesus aqui no final, né, depois de fazer essa exortação, ele diz: qual pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está no céu, com muito mais forte razão nos dará boas coisas. Mas infelizmente, porque as nossas provações são difíceis, as nossas provações às vezes são mais do que nós pensamos, ou as nossas expiações estão apenas começando, e por isso nem sempre nós recebemos o que pedimos. Nós não recebemos sempre o que pedimos. É muito diferente o recebimento da nossa petição, da nossa pedida. É muito diferente. Mas não há uma só prece, não há um só pedido que não tenha resposta do céu. É que nós sonhamos com uma coisa. Deus não nos dá sempre o que pedimos, mas nos dá algo que venha confortar-nos diante do nosso pedido. Porque às vezes nós não sabemos o que pedimos mesmo, né? Quando estamos com uma dor, nós pedimos desesperadamente que Deus retire aquela dor, né? Se nós estamos numa situação difícil, nós pedimos imediatamente que Deus solucione o problema para nós, não é isso? É mais ou menos, nós pedimos que Ele solucione. Mas será que é isso? E se aquele problema, aquela dor, é a cura, aquela dor é a cura da nossa alma, aquele problema é um meio de nos ensinar a raciocinarmos diante das coisas, é um meio de nós caminharmos para frente, nós evoluirmos, porque sem as dificuldades o homem estaria hoje na estaca zero. Se o homem não tivesse passado pelas dificuldades, pelas provações, pelos obstáculos, o homem teria ficado naquele nível. Mas como apareceram, houve os obstáculos, o homem planejou passar sobre os obstáculos e conseguiu, muito conseguiu. Mas, como dizem os espíritos, um desafio vencido ou um obstáculo superado, outros tantos se apresentarão, porque nós temos que caminhar para frente. Então, é por essa razão que nem sempre nós recebemos o que gostaríamos, né? Aqui uma ilustração. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo e não aos que ficam esperando por milagre, sem nada fazer para mudar as situações, esperar o socorro. É aquela história, né? Diz que quando Jesus caminhava com os discípulos, diz que passaram por um lugar onde havia um terreno difícil, muito barro, e alguém que transportava lá com uma carruagem da época, transportava alguma coisa, ficou atolado.
esse transportador, né? Ele ficou assim, era um cara, uma pessoa muito devota, com muita fé. Então ele joelhou e ficou pedindo a Deus que retirasse. Aquela prece alta, como era próprio dos judeus, né? Prece em voz alta, pedindo, Deus, faça com que os meus animais ganhem força, retire disso aí, faça. Jesus passou de lá, foi embora. Os discípulos não vão ajudar ele? Deus vai retirar a carruagem dele que está atolada aí. Mais adiante encontraram outro que estava fazendo uma força numa das rodas que estava mais atolada e gritando com os animais, falando palavrões. Jesus falou, vamos ajudar. Ajudaram, né? Estava em 13 pessoas, né? Era isso? Era 12 discípulos e mais Jesus, né? 12 mais 1. 12 mais 1, era em 13, né? Então, num instantinho, arrancaram, foi embora, o homem agradeceu. Aí ele fez uma prece e agradeceu os céus. Aí os discípulos perguntaram, por que, mestre, você, aquele que estava orando, você não deu a mínima, e para esse que estava espraguejando, xingando, você pediu que nós o ajudássemos? Fala, porque esse estava fazendo alguma coisa, esse queria realmente. E ele tinha que ser severo com os animais, para que os animais se assustassem e ganhassem força. Então, ele falou assim, aquele outro vai ficar o dia todo lá. Deus não vai fazer nada enquanto eu não fizer. Aqui também uma ilustração. E aqui um pensamento de Allan Kardec. É conhecido o preceito, ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que a nossa parte façamos aquilo que é necessário. É do Allan Kardec, está na Revista Espírita de setembro de 1859. E aqui nós vamos entrar aqui em alguns comentários de Allan Kardec, sem nos aprofundar muito, né, a respeito do texto. E ele diz que na infância da humanidade, o homem só lutava só pelos meios de sobrevivência e de sua alimentação, sua defesa, seu abrigo, né, das intempéries e a perpetuação da espécie. Ele lutava só por isso, na infância da humanidade. O homem só fazia isso porque precisava, ele vinha do reino animal. E o que fazem os animais? Os animais lutam pela sua sobrevivência, buscar o que comer, né? Os animais às vezes fazem até com certa maestria maior do que a dos homens, porque os animais, quando numa região se torna escassa comida, eles migram para outra, né? Eles vão para outra, e às vezes o homem fica ali tentando arrancar, tirar leite de pedra e ele não consegue. Mas os animais também, eles procuravam fugir da sua intempérie, né? Agora, o homem lutava, o homem tem alguma coisa a mais que os animais, né? Então, mais desenvolvido, ele começa a criar condições melhores através de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia mais avançado. Ele apura o moral e mais sensibilizado, ele desenvolve o lado espiritual, pois diferente dos animais, ele tem desejo de progresso. Então, a diferença principal que nós temos para os animais é o desejo de progresso. O homem, o espírito, né?
passou por todas as fases anteriores ao período da humanização. Ele se desenvolveu, desenvolveu seus intelectos, suas forças, sua luta. O homem desenvolveu nas classes inferiores da humanidade, né? Passou por todas as classes, nós não vamos entrar no mérito da questão. Mas quando ele chegou à condição de homem, de encarnar como ser humano, Deus colocou nele uma sementinha a mais, que é o desejo do progresso. O desejo do progresso. Então ele foi se desenvolvendo. No começo ele lutava. Para quê? Para sobreviver, como nós falamos lá atrás, né? Ele lutava para sobreviver, para arranjar comida. Nós já enfatizamos isso aqui várias vezes. A princípio a comida ele apanhava nas árvores, mas ele percebeu o período de entre safra, os chamados períodos de seca. E o que ele pensou? Ele lutou com muita dificuldade. Aí ele começou a cultivar os seus alimentos, a guardar em celeiros, né? A guardar em celeiros. E aí ele foi se desenvolvendo. Mas as casas também, os abrigos, as grutas, ele tinha que dividir com os animais. Com insetos, com répteis, com os répteis, né? Das mais diferentes espécies, e às vezes o homem tinha desvantagem, perecia diante disso. Então ele começou a fabricar, né, a construir seus abrigos, a princípio uma chocinha, né, seus abrigos mais seguros, onde ele podia impedir a entrada dos seus concorrentes, né, dos seus predadores, diríamos assim. Ele começa e ele vai desenvolvendo. Mas a agricultura, né, que era o que primeiro se desenvolve, se bem que há uma teoria aí que diz que a indústria nasceu antes da agricultura, porque desde que o homem quebrou uma pedra, lascou uma farinha para fazer um espeto e mexer a terra, ele já estava começando a indústria. Mas ele foi criando. E à medida que ele foi vencendo o obstáculo, ele foi desenvolvendo também uma condição melhor. Foi pesquisando como melhor ele ia trabalhar a terra. E com isso ele precisou inventar os utensílios. Mas também ele criou, paralelamente a isso, o chamado comércio. Porque ele produzia, outro talvez não produzia, mas ele descobriu que ele podia produzir muito mais do que aquilo que ele necessitava. Mas tinha outras coisas que ele necessitava que ele não podia produzir. Então eles começaram a fazer o câmbio. Você me dá do teu produto, eu te dou do meu. Essas trocas começaram a fazer. Aí nasce o comércio. Mais tarde, mais evoluído, eles chegaram a cunhar as moedas, quer dizer, a fabricar dinheiros com valor legal, né? Um valor real, né? Um valor verdadeiro, para que eles pudessem, porque às vezes ele precisava do que o outro tinha, mas ele não tinha para oferecer para o outro o que o outro precisava. Então, o homem se viu na contingência de desenvolver o din-din, o dinheiro, o vil-metal, porque não dava. As trocas, o comércio das trocas, me dá aqui, toma lá, já não funcionava mais. E assim o homem foi desenvolvendo e chegando onde está. Então, mas isso passado por inúmeros séculos, passado talvez por milhares de anos, para que o homem conseguisse chegar. Mas tudo isso foi na base do esforço, no ajuda-te que o céu te ajudará. À medida que o homem foi fazendo todos esses esforços, a sua mente foi também se desenvolvendo
e teve a ajuda dos amigos espirituais, né? Mas isso nós vamos falar mais tarde. Mas o progresso, ele é individual e muito lento. Ele necessita de muitas e muitas encarnações. Ele necessitou de muitas encarnações, foi o que nós já falamos. E a necessidade do trabalho e a necessidade das pesquisas, do estudo, tudo isso o homem foi precisando, foi conhecendo essa necessidade e foi absorvendo, né? Assimilando, melhor dizendo. Só que o trabalho, como eu disse agora há pouco, que o homem, ele recebe, à medida que ele foi se desenvolvendo, ele teve a ajuda dos espíritos, né? Ele foi tendo a ajuda dos espíritos. Por quê? Porque nem Deus, nem os espíritos isentam o homem do trabalho. Por que não isenta o homem do trabalho? Porque tem necessidade. Deus nos criou para nós evoluirmos, para tornarmos seres capazes, para sermos capazes de colaborar na criação, porque nós somos co-criadores em plano maior com Deus. E, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos ajudando também a obra de desenvolvimento, a obra divina de desenvolvimento. Nós trabalhamos, mas não trabalhamos sozinhos, e não trabalhamos por acaso. Nós ainda, por nossa necessidade, por nossa visão fechada, nós trabalhamos de forma egoísta para nós mesmos. Mas quer queira, quer não, as leis divinas são tão sábias que à medida que eu faço alguma coisa, alguém está observando, e como eu preciso do câmbio, ninguém vive sozinho, né? Ninguém nasceu sozinho e ninguém vai morrer sozinho. Até circulou uma matéria no WhatsApp esses dias que eu achei interessante, né? Você sempre precisou dos outros. Para você nascer, você precisou do seu pai e sua mãe, né? Precisou de um assistente para nascer. Depois, para desenvolver, você precisou dos seus pais que te educassem, que te ensinassem. Você precisou sempre. Para se casar, você precisou de uma outra pessoa para que depois você se tornasse pai, né? Se tornasse mãe. E mesmo alguma coisa, sempre há alguém que faz. Interessante, o seu primeiro banho alguém te deu, mas o seu último banho também alguém vai te dar. É interessante, eu achei interessante isso aí. Os espíritos ajudam o homem no seu progresso, levantando o seu ânimo, inspirando caminhos a serem percorridos, mas sem interferir no seu livre-arbítrio, na sua vontade, isto desde que se tenha iniciativa. Então os espíritos nos ajudam, mas ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Às vezes nós queremos fazer uma determinada coisa, um determinado trabalho, um determinado investimento. Os espíritos podem inspirar, olha bem o que você vai fazer. Mas eu acho que aquilo lá vai dar certo. Eles deixam que nós fazemos. Dá errado, depois se dá errado, nós aprendemos. E isso também, nossa evolução, ela é cheia de acertos e de erros, de sucessos e de insucessos. Não há aquele que pode se vangloriar, eu acertei tudo na minha vida, nunca errei nada. Isso faz parte, porque também está em nós a persistência, né? A gente já falou isso aqui, mas esse exemplo serve para sempre. Dizem que Thomas Edison, né, estava lutando para inventar a lâmpada. Ele fez tentativas e tentativas, né? Dizem que foi até 11 mil, não sei se é tanto, eu não contei, né? Ele fez tanta tentativa. Vamos supor, na número 11.001, né? Ele conseguiu acender a lâmpada. Aí ele convidou
o povo, para, né, os amigos, para ver que ele criou. Daí em diante, não haveria trevas onde pudesse chegar uns fios elétricos, né? Mas aí, em meio, as pessoas, alguém perguntou, e aqueles seus 11 mil fracassos? Seus 11 mil fracassos, o que você me fala? Ele fala assim, eu não fracassei uma única vez, eu descobri 11 mil maneiras de como ela não funciona. Então tudo é questão de otimismo, né? E nós não estamos aqui neste mundo simplesmente largados, simplesmente abandonados, entregue à nossa própria sorte. Nós somos entregues, temos o nosso livre-arbítrio, mas nós não estamos aqui. Às vezes pode falar assim, mas os espíritos interferem nos nossos pensamentos, a gente não percebe, eles interferem. A questão 621, né, que diz assim, os espíritos interferem nos nossos pensamentos e atos. O Kardec respondeu, os espíritos responderam para Kardec, muito mais do que vós pensais, visto que são eles que vos dirigem. Então, a gente pode falar assim, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, sim, mas Ele sempre coloca no nosso caminho alguma coisa que vai nos alertar, se vamos errar, se vamos cair. E às vezes, pasme, gente, às vezes os espíritos provocam até o nosso desencarne antecipado para que nós não nos precipitemos, para que nós voltemos lá, reflexionemos melhor. É lógico que nesse caso será uma encarnação pouco aproveitada, né? Talvez 50% perdida, mas por misericórdia, para que nós não caiamos, às vezes eles provoca até o nosso desencarne. Isso é raro, mas acontece, para que nós, chegando lá, raciocinemos e pensemos nós. Porque os espíritos, nós quando vamos vir do mundo, a gente acha que a gente é um Jesus Cristo. A gente se julga capaz de daquilo. Tem aqueles espíritos que olham a nossa ficha, pensando bem, é a ficha, o relato das nossas condições intrínsecas, nossas condições próprias, a capacidade que nós já desenvolvemos. Os espíritos consultam. E eles sabem, né? Eles têm um mapa, tem um mapa como se fosse um mapa genético, né? Nosso, né? Tem um mapa ali, eles falam assim, bom, ele pode ir até lá. Lá ele não vai. Então não vamos querer que ele vá na próxima encarnação, não dá. Ele vai até ali. Depois ele vai, nas futuras encarnações, ele vai ganhar condições de chegar lá. Mas nós somos teimosos. Não, porque eu posso, eu venço. A gente tem uma ansiedade, a nossa ansiedade não é daqui, não, ela já vem do mundo espiritual, viu? Nós temos uma ansiedade por fazer as coisas, temos aquela pressa de chegar lá na frente, sem nos lembrarmos que ninguém pula de ano, em qualquer matéria que seja. A natureza não dá salto, né? Tudo acontece no teu tempo certo. Isso, uma coisa só acontece quando aquela coisa anterior, né? Ou aquilo que nós estamos fazendo, já está bem incorporado. Ninguém passa para a lição seguinte se não aprendeu a lição do momento. Então, precisa. Mas nós somos teimosos. A espiritualidade nos permite. E nós reencarnamos com aquela tarefa. Chega no meio, nós começamos a fazer besteira e fracassar, aí pedindo a Deus que nos retire aquela prova, porque nós não somos capazes. Aí Deus não só nos retira a prova, porque muitas vezes nos retira até a vida, né? Porque nós
nos perdemos mentalmente e talvez a nossa encarnação daí para frente não seja proveitosa. Aqui, para encerrar, eu quero ler a parte final das colocações de Kardec, né? Olha, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Aqui, vocês me permitem, eu vou matar um pouquinho de saudade nessa frase que eu ouvi do meu pai quando criança, falando uma certa vez para mim. Ele decorou isso aqui, eu não sei se ele foi muito profundo. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e vos abrirá. Gente, eu acho que esse raciocínio aqui dispensa comentário. Porque nós pedimos, mas quando ele diz aqui pedir, mas nós pedirmos com sinceridade, sinceramente. Será que nós, quando eu falei aqui no começo, será que quando nós nos apresentamos para pedir, quando nós pedir, será que nós meditamos naquilo que nós pedimos? Será que realmente eu estou precisando daquilo que estou pedindo? Né? É por essa razão, como eu disse no começo, que nem sempre Deus nos dá o que nós pedimos. Deus nos dá o que nós precisamos, né? O que nos é preciso. Muita gente tem aquele slogan: Deus nos dá o que nós merecemos. Olha, Deus nos dá muito mais do que nós merecemos, porque nós ainda somos espíritos em desenvolvimento, nós somos espíritos ainda muito simples, muito acanhados, muito endividados, e Deus nos dá, a cada vida, a cada encarnação, Deus nos dá a dose certa. Né? É aquela velha história que sempre se afirmou: nós nascemos na hora certa, filho de pai certo, né? No lugar certo, rodeado dos amigos certos, né? Dos companheiros certos, e no ambiente certo. Nós nos casamos com a pessoa certa, aí depende da nossa, já é uma questão de escolha, né? Mas eu acredito que vem no nosso caminho aquela pessoa que precisa compartilhar a vida conosco, né? Aquela pessoa que nem sempre vai ser aquela fada que nós sonhamos, ou não vai ser aquele príncipe encantado que a mulher sonhou. Porém, vai ser o eleito. Se nós não nos deixarmos levar pela vaidade, pelo egoísmo, pelo interesse do pão maravilhoso, né? Se nós ouvirmos o ditame dos nossos corações, nós vamos nos casar com a pessoa que nós precisamos, né? Isso já na próxima encarnação, porque acho que quase todo mundo vai ter casado, né? Na próxima encarnação, mas se casa. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer para passar para vocês. E nós pensamos nisso, pensamos no que pedimos a Deus, que não nos será negado. Obrigado, né? Agora nós vamos passar para o passe, né? Nós vamos passar para o passe e vamos
Então, a gente sempre lembra, né? Primeiro serão chamados os meninos, né? As crianças serão chamadas.